Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. Boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News em todas as nossas plataformas, o nosso Almoço e Notícia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta, aqui pelo Nova Trento News, sempre no oferecimento especial de Postos Viabella. Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Você já baixou o aplicativo Shell Box? Não baixou ainda? Tá perdendo grande oportunidade de ter desconto na hora do abastecimento. Shell Box, o aplicativo que você tem que ter no seu celular. Postos Viabella, Canelinha e aqui em Nova Trento. O melhor combustível de Nova Trento, você sabe, é nos Postos Viabella. E olha essas imagens aí, olha essas imagens. Dizem que uma imagem diz tudo. Olha quanta imagem linda você está vendo agora. Você sabia que aqui em Nova Trento nós temos uma empresa especializada na fabricação de bandejas, caixas para presentear, caixa para decoração, porta-retratos e muito mais? Não sabia? Tá sabendo agora. Bellatrix Quadros, uma empresa especializada em porta-retratos, caixas para decoração, para presentear, bandejas e muito mais. A Bellatrix Quadros está na rua Florianópolis, 1260, bairro Ponta Fina Norte, aqui em Nova Trento. Não importa a data, tá? Pode ser Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Natal, aniversário de alguém. Não importa a data, quer presentear alguém ou quer comprar um produto de qualidade? Para você, Bellatrix Quadros, WhatsApp 98462-0293, 98462-0293, Bellatrix Quadros, aqui em Nova Trento. Vamos em frente com o nosso Almoço e Notícia. Um ótimo almoço para você. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Você que nos dá todos os dias aqui no Nova Trento News, em todas as nossas plataformas. Gente, sempre em nome da construtora Porto Belo, de Moacir da Labrida, participando no desenvolvimento econômico de nossa cidade. Olha, hoje o nosso Almoço e Notícia conversa com o médico Dr. Hélio. O Dr. Hélio, ele é médico da saúde pública aqui do município, ele atua na Secretaria de Saúde e ele fala de importantes assuntos. Fala do Covid, fala do sarampo, da gripe, vacinas e da dengue também. Então, uma matéria de grande importância, eu pediria que você curtisse, compartilhasse e colocasse até nos grupos aí que você tem, os grupos de WhatsApp, família, vários grupos, e que essa matéria chegasse o mais longe possível, porque é uma matéria de muitas informações para todos nós no dia de hoje. Doutor Hélio, bom dia. Bom dia, Hércules, bom dia a todos os seus telespectadores. Doutor, temos vários assuntos a tratar com o senhor no dia de hoje e vamos iniciar falando da Covid-19. Como é que estão os casos hoje aqui em Nova Trento? Bom, Hércules, eu conversei hoje com a Vanderlita, da Vigilância Epidemiológica, E hoje no município nós temos cerca de entre 50 e 60 casos positivos de Covid. Esse número varia, sim, por quê? Porque alguns positivaram e já entraram no isolamento, alguns estão no meio do período de isolamento, outros estão saindo, mas em média são 50 a 60 casos. Mas são casos leves, sem internações, muitos, além de casos leves, assintomáticos, mas estão cumprindo todo o protocolo, sim. É um número considerado baixo, doutor, em relação do que a gente passou num passado não tão distante? Não, em relação desde o início da pandemia, é um número bem, eu não diria aceitável assim, mas está um número mais controlado, assim. São casos mais leves que o senhor vê? Sim, são casos mais leves, assim, em comparação com o início da pandemia, no qual era algo totalmente novo, não se sabia exatamente que vírus que era, o que estava causando, os principais sintomas, como se prevenir, Então a contaminação era muito grande.
Hoje nós já sabemos todas essas informações, então a prevenção, né, já pôde ser feita. Nesse meio tempo também surgiram as vacinas e tudo isso colaborou para que hoje a gente tenha uma situação mais controlada. Falando em vacinas, doutor, como é que estão as vacinas hoje do Neotrentino em relação à Covid-19? Então, desde que começou, eu diria que desde que começaram antes mesmo das vacinas, a população da cidade teve uma boa adesão àquelas medidas, né, de distanciamento social, uso de máscaras, e quando começaram a surgir as vacinas, também houve uma boa adesão. E isso, com certeza, colaborou para que o município tivesse um controle maior durante esse período mais complicado da pandemia, né? Vale lembrar o seguinte, que hoje nós estamos num período mais controlado, só que a tendência da doença, pelo que eu andei pesquisando assim, é você ter períodos mais controlados, mais calmos, depois você pode ter ondas onde pode haver um aumento de casos, depois volta-se a um período mais tranquilo e assim por diante, sucessivamente. É um tipo de vírus como os demais, doutor? Ou seja, ele veio para ficar? Então, é um vírus respiratório, né? Assim como o vírus do resfriado, o vírus da gripe, né? Os efeitos a longo prazo da Covid, né? A síndrome pós-Covid, ainda estão sendo estudados, mas a tendência, se for analisar as variantes que surgiram desde o vírus original, elas se tornaram mais transmissíveis. Por exemplo, o vírus original, uma pessoa contaminada transmitia para 2 a 3. A Delta era 8 a 11 aproximadamente. Já a última, a Omicron, já são 9 a 12, números aproximados. Então, as variantes eles tornaram o vírus mais transmissível, só que nesse meio tempo houve essas medidas de distanciamento social, de uso de máscaras, a vacinação avançou rapidamente, então a doença conseguiu ficar um pouco mais controlada. Mas a tendência agora, principalmente com a Omicron, que é uma variante que ela tem uma capacidade de causar uma imunidade menor e ela consegue contaminar, tem uma capacidade um pouco maior de contaminar pessoas que já tiveram a doença previamente e vacinadas, né? A pessoa pode se reinfectar às vezes 2, 3, 4 vezes com a Omicron. A tendência é se tornar uma doença, como você falou, talvez como a gripe, que eventualmente, periodicamente, você vai ter que se vacinar. É isso que eu ia perguntar para o senhor agora, doutor, saindo um pouquinho da Covid e partindo agora para a gripe, o próprio sarampo, por exemplo, as vacinas, né? Sim. Estão disponíveis, as pessoas estão procurando essas vacinas também? Então, mesmo antes do início da pandemia, houve uma queda do número de vacinados no país em algumas doenças. Eu vou citar especificamente o sarampo. O sarampo é uma curiosidade, ele é mais contagioso do que o vírus da Covid, pode-se dizer que é o vírus mais contagioso que tem, e você tem que manter uma cobertura vacinal para evitar surtos na faixa de 90% a 95% da população. E ano passado, por exemplo, nenhum estado brasileiro conseguiu bater a meta de vacinação de sarampo. Então, hoje nós temos na faixa, eu diria, entre 60% a 70% de vacinados. E o que acontece com isso? Às vezes, aqui e ali podem surgir surtos, já houve mortes por sarampo, coisas que há algum tempo atrás não acontecia. Por quê? Porque a cobertura vacinal estava lá em cima. Então, antes da pandemia, as pessoas às vezes esqueceram de se vacinar por algum motivo, ou como não ouviu mais notícias sobre surtos de doença A, B ou C, achou que não precisava mais vacinar. Com a pandemia foi pior, porque as pessoas ficaram com medo de ir no posto de saúde, né? Então, tem muita gente aí que é interessante, está vacinado contra a Covid, só que algumas outras doenças a pessoa está atrasada. Então, já há casos, às vezes, a pessoa vai lá no nosso centro de vacinação, tomar a segunda dose, a terceira ou o reforço,
e já vai olhar, olha, mas você está com 2, 3 doses de vacina tal, está atrasada. Então vamos botar em dia. Então até uma coisa que eu sugeriria, né? Se você, aos nossos telespectadores, se você está em dúvida em relação a algum tipo de vacina, ou se você está com uma vacina, se você sabe que está com a vacina atrasada, né? Não tenha vergonha. Vá pega a sua carteirinha, a carteirinha dos seus familiares, assim, das suas crianças, dos seus filhos, leve no centro de vacinação e pergunte para a moça, olha, você consegue dar uma verificada na minha carteirinha? Se tiver tudo ok, excelente. Se tiver alguma coisa atrasada, já vamos colocar tudo em dia. Estou conversando com o Dr. Hélio, ele é médico aqui no município, conversando conosco aqui no nosso programa. Vamos ao intervalo e na sequência nós voltamos. Espero que você esteja gostando da nossa entrevista de hoje. Eu pediria para você curtir e compartilhar. A gente volta já já com o nosso assunto do dia de hoje, tá bom? Gente, olha, ProSul, Associação de Benefícios de Proteção Veicular. Parcelas a partir de R$ 54,90 por mês. Você protege 100% o teu carro, protege até R$100 mil o carro de terceiro. Tem carro para você, caso de um carro estraga, colidiu com o carro, ficou sem um carro, a ProSul te dá um carro para você andar por vários dias e outros benefícios. ProSul Proteção Veicular, fala com meu amigo Juliano, em São João Batista, na rua Leoberto Leal. Telefone WhatsApp é o 996 76 18 55. Aqui em Nova Trento tem também o escritório pertinho do Arker, bem no centro da cidade. ProSul Proteção Veicular, proteção para você e para toda sua família. E vamos com a dica de hoje do Centro Médico Dr. Tomás. Tudo o que você precisa saber sobre novos profissionais, novas especialidades e informativos médicos aqui no nosso Almoço e Notícia. Eu não sei se você sabe ou não, mas o Dia Internacional de Combate às Drogas é celebrado no dia 26 de junho. E o objetivo é conscientizar a população a respeito dos problemas desencadeados pelas drogas. Lembrando que muitas drogas ainda causam dependência física ou psicológica. As pessoas sofrem com a dependência e, para isto, precisam da ajuda de profissionais como psiquiatras e psicólogos. O Dr. César Augusto Goulart, ele é médico psiquiatra do Centro Médico Dr. Tomás. Ele tem uma vasta experiência em ambulatório e internação psiquiátrica, dependência química e psicoterapia de orientação psicanalítica. Lembrando que o Dr. César, ele integra o corpo médico do Centro Médico Dr. Tomás. O Centro Médico Dr. Tomás está na rua João Baier Sobrinho, no centro. Telefone 3267-0106. WhatsApp 99945-8506. Centro Médico Dr. Tomás, bem no centro de Nova Trento. E o Dr. César, médico psiquiatra, atua no Centro Médico Dr. Tomás. Estamos de volta com o nosso programa, conversando no dia de hoje com o médico Dr. Hélio, falando sobre importantes assuntos da nossa programação deste dia. Dr. Hélio, no primeiro momento falamos sobre Covid, sarampo e as vacinas. Sim. Tem um outro assunto que eu quero abordar com o senhor também, que é em relação à dengue. A cidade de Nova Trento, no passado, não se ouvir falar em casos de dengue.
e sim focos. Hoje já temos pessoas com dengue. Como é que está essa questão hoje na cidade? Então, nós temos hoje aproximadamente cerca de 30 casos confirmados de dengue, mas todos brandos, né? Sintomas leves. Então estão em tratamento. O tratamento, na verdade, é um tratamento que consiste em repouso, hidratação adequada, alimentação adequada e medicamentos se necessário, para dor, para febre, mal-estar. Não existe vacina para dengue, né, doutor? Então, na verdade, o tratamento para dengue, além desse que eu citei, existe desde 2015 uma vacina contra a dengue. Ah, existe? Existe, só que tem um problema, que ela protege, a indicação dela, ela é meio restrita, assim. Ela só é indicada, geralmente você indica a vacina para alguém que não teve a doença, não ter a doença, ou ter uma forma mais fraca da doença. Certo. Exemplo seria a Covid. No caso da vacina contra a dengue, uma das indicações dela é para quem já teve a doença. Além do mais, tem algumas reações que podem dar, assim, tanto que ela não consta do Programa Nacional de Imunizações. Ela é encontrada só na rede privada, são 3 doses, mas pelo fato de ela ter essas restrições, ser um pouco problemática assim, para ser usada em larga escala, por exemplo, você teria que dar somente para quem já teve dengue, ou às vezes tem que fazer testes na pessoa para ver se a pessoa já teve dengue, ela não é utilizada em larga escala. Não é muito divulgada também, né, doutor? Realmente porque fica mais no setor privado e tem esses poréns dessa vacina. A boa notícia é que existem o Instituto Butantan e outros institutos de pesquisa estão desenvolvendo vacinas contra a dengue que vão proteger e evitar digamos, esses pormenores, esses problemas assim dessa vacina disponível. Né? Agora, o tratamento, ele é simples então, doutor? A pessoa que foi diagnosticada com dengue, é bem simples então o tratamento? Então, explicando rapidamente a dengue, né? A dengue é uma doença, tal como a Covid, é uma doença causada por um vírus, só que um vírus de outra família, não é um vírus respiratório, causa outros sintomas. Não é transmissível de pessoa para pessoa? Não. Na verdade, uma família são 4 sorotipos, né? O dengue tipo 1, 2, 3 e 4. Ele é transmitido por um vetor, que é o famoso mosquito Aedes aegypti, né? Que curiosamente ele também pode transmitir a zika e a chikungunya, né? Então, como é que funciona a transmissão da dengue? Você tem lugares, às vezes, que você tem o vírus, mas não tem o mosquito, outros você tem o mosquito, não tem o vírus. Quando existem os dois, começa a haver o surto de dengue. E como é que funciona, assim, de maneira bem específica? Geralmente quem pica quem pica é o mosquito fêmea, ele precisa de sangue para maturar os seus ovos, então ele pica geralmente ao amanhecer e ao entardecer, e ele precisa pôr esses ovos. E esses ovos precisam eclodir geralmente num meio aquoso, né? Por isso a importância das pessoas, né, manterem as suas casas, seus apartamentos, seus terrenos livres de locais que possam acumular água parada. Então, por exemplo, pneus velhos, garrafas quebradas, telhas não utilizadas, poças d'água, qualquer lugar que possa acumular água é um potencial lugar para a fêmea depositar os ovos. Então, uma coisa interessante, a fêmea, a partir do momento que ela pica alguém com o vírus, ela vai transmitir esse vírus durante toda a vida dela. O tempo médio de vida do mosquito é de 30 a 45 dias, um tempo de vida curto. Mas nesse meio tempo ela coloca vários ovos, e se ela estiver infectada, a maior parte desses ovos, esses filhotes já vão nascer infectados, prontos para sair picando e infectando as pessoas. Então, por isso que existe a importância, né? Então, como que seria o tratamento digamos, a prevenção? Primeiro vamos falar da prevenção da dengue. Uma parte, eu até costumo dizer, que a natureza faz. Por quê? Porque existem alguns insetos e outros, por exemplo, sapo, lagarto, aranha,
lagartixas. São os predadores. São os predadores naturais do mosquito da dengue. Certo. Então a natureza já faz a parte dela. A nossa parte é cuidar de onde a gente vive, evitar lugares de água parada. E eu vou até mostrar um desenho aqui para ilustrar uma coisa interessante, para mostrar como o cuidado ele tem que ser um cuidado coletivo. Então, se você for ver aqui, digamos que aqui seja um quarteirão. E aqui tem 4 casas ou terrenos, enfim. E todo mundo se cuida aqui, todo mundo evita água parada, etc. Tal. Mas digamos que aqui, um pouquinho, aqui a pessoa não cuidou e você tem um criadouro aqui. O mosquito, ele pica ao amanhecer e ao entardecer, ele voa cerca de 1,5 m do chão, ele tem uma autonomia de voo de 50 a 100 metros. Ou seja, se você tiver um criadouro aqui, esse mosquito contaminado aqui pode contaminar o pessoal dessa casa e as pessoas num raio de 50 a 100 metros em todas as direções. Então, por isso é importante, não adianta só você cuidar do seu terreno, o seu vizinho tem que cuidar também. O outro vizinho, cada um fazendo a sua parte. Agora, doutor, em relação à prevenção, se fala muito em protetor solar, para a pessoa passar nela mesma, ou repelente, Sim. Isso ajuda a espantar o mosquito? Sim, exatamente. A partir do momento que a transmissão se dá por uma picada, né, quanto menos pele exposta, melhor. No inverno é mais fácil, a gente fica mais agasalhado, sim. E o uso de repelentes realmente ajuda, porque ele vai repelir vários tipos de insetos, inclusive o mosquito da dengue, né? No passado se falava muito, doutor, que existiam mais casos no verão do que no inverno, né? Sim. Aí quando chegava o inverno as pessoas ficavam mais tranquilas. Isso caiu por terra, né, doutor? Hoje, antigamente se falava, não, é uma doença de verão. Hoje, na verdade, é uma doença do ano todo, inclusive no verão. Então o cuidado tem que ser permanente, né? Certo. Em relação à prevenção, seria mais ou menos isso, né? É você manter sua casa, seu terreno sem focos de contaminação, né? Então isso você pode fazer, e também a vigilância sanitária passa para avaliar, né, os lugares lá. São as maneiras de prevenir. Tem outra coisa interessante que eu estava lendo, que existem estudos, além de outras vacinas, existem estudos, por exemplo, de tornar o mosquito... Usa-se uma bactéria inoculada no mosquito para evitar de que os vírus se instalem nele. Então ele se tornaria um mosquito inofensivo, assim. Mas ainda está em fase de estudos, assim. O principal é se prevenir dessa maneira mais tradicional. Em relação à parte dos sintomas, daí depois eu já vou falar do tratamento, você tem 2 tipos principais assim, de dengue. Como eu falei, tem 4 tipos de vírus, né? É uma doença que causa uma imunidade contra aquele vírus que você pegou. Então, se você pegou a dengue com o vírus tipo 2, você não pega mais a tipo 2. Né? Você pode pegar a dengue tipo 1, 3 e 4, e assim por diante. Geralmente você tem a chamada, entre 4 a 7 dias após o contágio, você tem a chamada dengue clássica, né? Que o que seria? Geralmente dá uma febre alta, abrupta, uma dor de cabeça muito forte, principalmente com uma dor retroocular, né, atrás dos olhos, dá um mal-estar geral, dores pelo corpo, articulações, pode dar diarreia, náuseas, dores abdominais, né, são os principais sintomas, deixa a pessoa de cama, né? E essa fase aí, geralmente a pessoa vai precisar de 7 a 14 dias para se recuperar plenamente. É uma média. Algumas se recuperam mais rápido, outras mais cedo, né? É essa chamada dengue clássica. Durante a primeira infestação, durante a primeira infecção, pode ocorrer também a chamada dengue hemorrágica, que hoje alguns chamam mais de dengue grave, que ocorre a partir do 4º dia da infecção, que a pessoa tem dores abdominais muito fortes e pode ter hemorragias nasais, hemorragias pelo ouvido, hemorragias de gengiva, e como ela pode perder o sangue muito rápido, ela pode
ela vai precisar ser internada, às vezes uma UTI, né? Mas geralmente é mais comum essa dengue hemorrágica embora possa dar na primeira infecção da pessoa, geralmente ela tende a ser um pouco mais comum na segunda infecção. Na segunda infecção por um vírus diferente do primeiro. Por quê? Porque você já está sensibilizado, o seu organismo já está sensibilizado pelo primeiro episódio de dengue que você teve. Então, se você pegar pela segunda vez por outro tipo de vírus, você pode ter uma reação mais forte do que a primeira. Então, pode ter essa complicação. Mas, geralmente, o mais comum é a dengue mais, digamos, a clássica, mais, digamos, tranquila, assim. Só que realmente houve um aumento, né, do ano passado para esse mesmo período. De janeiro a junho teve cerca de 1.100.000 casos e aumentou em relação ao ano passado, cerca de 200% do número de casos. Então, há de se cuidar. Doutor, cuidar da imunidade também é um fator fundamental? Sim. O tratamento da dengue, digamos, tradicional, a dengue clássica, seria o quê? Repouso, uma boa alimentação, uma boa hidratação, tomar bastante líquido. Esse líquido, o senhor diz água? Água, suco, suco, líquidos em geral, né? Sim. Manter uma boa alimentação, né? Isso é fundamental porque um dos sintomas também é inapetência, a pessoa perde a fome, né? Dá um mal-estar muito grande na pessoa, né? E que mais? E medicação, a medicação seria sintomática, né? E qual que seria então, por exemplo? Paracetamol ou dipirona, se você tiver dor ou febre, né? É contraindicado usar o ácido acetilsalicílico, o AS, né? Por quê? Porque se você tiver uma forma de dengue hemorrágica, ele pode piorar o quadro. Então, é dipirona ou paracetamol. E fora isso, alimentação, hidratação, repouso absoluto, né? E aos poucos a pessoa vai melhorando e vai voltando à sua rotina. É uma doença que gera, em média, né, 7 a 14 dias, assim, né? 4 a 7 dias para desenvolver os sintomas, 7 a 14 dias para a pessoa se recuperar plenamente, mais ou menos, né, aproximadamente, e depois seguir a vida, assim, né? Ok. Doutor, sobre esse assunto, algo mais a colocar? As pessoas que nos acompanham nesse dia? Não, só acrescentar, né? Agradecer mais uma vez a oportunidade de poder esclarecer as pessoas sobre a saúde, né? Lembrar que apesar da Covid hoje estar mais, digamos, tranquila, não dá para se descuidar porque o vírus ainda está aí. Então, uma recomendação, né, seria, se você está com a sua vacinação contra a Covid incompleta, completá-la, né, completá-la. Outra coisa, se você, a parte de uso de máscaras, geralmente é o seguinte, quanto mais amplo o espaço com menos pessoas, você pode, às vezes, andar sem máscara ou umas máscaras mais simples. Quanto mais gente em espaços menores, menos ventilados, o uso de máscaras seria bem recomendado, né? Tanto que em várias cidades tiraram a obrigatoriedade, mas, por exemplo, Belo Horizonte, ontem ou hoje, já vai começar, em lugares fechados, a voltar a obrigatoriedade, né? Às vezes a gente vê pessoa entrando no posto, esqueci a máscara em casa, não tem problema, nós temos lá, damos a máscara para a pessoa, né? Então, complete o esquema vacinal, use máscaras quando houver, principalmente quando houver aglomerações. Aproveite, né, se você tiver dúvida em relação ao esquema vacinal de outras doenças, complete esse esquema vacinal, tome esses cuidados contra a dengue, né, para proteger a si e os outros, e seria mais ou menos por aí, assim. Perfeito. Doutor Hélio, muito obrigado pelas suas explicações no nosso programa no dia de hoje. Um ótimo dia. Igualmente para você e para todos os seus telespectadores, excelente dia e um excelente final de semana a todos nós, com muita saúde. E qualquer dúvida que precisar, só as pessoas irem nos postos de saúde ou central ou das suas localidades, tirar qualquer dúvida comigo, né, com os médicos, com as enfermeiras. Estamos lá para ajudar. E chegamos ao término do nosso almoço e notícia desse dia, mas antes, presta bem atenção aí.
Olha essa logomarca desta empresa. Tá olhando? Olha, pratique e adquira sua arma de fogo legalizada de forma desburocratizada com a equipe especializada do Clube de Tiro Nona Legião, trabalhando com vendas de armas nacionais importadas, cursos de tiro básico para iniciantes até níveis mais avançados, com estande de tiro fechado no centro de São João Batista e também ao ar livre na cidade de Nova Trento, no bairro de São Valentim, anexo ao sítio do Bito, isso é em Nova Trento, com pistas de até 120 metros e instrutores sempre à disposição. Venha conhecer, se filie e pratique conosco. Em informações, olhe o WhatsApp 998 49 0051 998 49 0051. Clube de Tiro Nona Legião, São João Batista e também aqui na cidade de Nova Trento. E assim encerramos o nosso Almoço e Notícia de hoje. Obrigado pelo carinho, continue com a nossa programação e não esqueça, sempre ao vivo à noite, o nosso Boa Noite Nova Trento. E me acompanhe na Rádio Clube, de segunda a sexta, da 1 às 4, na 88.5 FM, a mais potente da cidade. Curta e compartilhe. Nova Trento News, a TV dos neotrentinos.